Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trabalhar outros parágrafos do artigo 100 referentes ao tema de precatório, tá certo? Vamos compartilhar a tela. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Aqui, minha breve biografia. Bom, nós analisamos até o parágrafo 5º na primeira aula. Nessa segunda aula, nós vamos olhar do 6º para frente, não todos, obviamente, alguns não, alguns são desnecessários, e aqueles que causam mais dúvida e também são os mais cobrados em concursos, ok? Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral, aqui, tranquilo, né? Está falando sobre procedimento de pagamento, e autorizar a requerimento do credor, então tem que ocorrer um pedido do credor, não pode ser de ofício, e exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário para a satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Portanto, o artigo 100, parágrafo 6º, traz duas hipóteses de sequestro de numerário relacionado à situação de pagamento, ou melhor, da falta de pagamento de precatórios. Primeiro, é o preterimento do direito de preferência. Aliás, perdão. Pensei uma coisa e falei outra. Precedência. Ou seja, não observou a ordem cronológica. Certo? Claro, observadas as preferências constitucionais. E segundo, a não alocação orçamentária do valor previsto para pagamento naquele ano. Certo? São essas as duas hipóteses. Também tem essa hipótese aqui no caso do regime especial de pagamento, tá? Aquele previsto lá no EDCT. Tudo bem? É a mesma hipótese, só para os entes da federação que estão inscritos no regime especial de pagamento. É a mesma coisa. Portanto, são essas três hipóteses que possibilitam o sequestro de numerário para pagar o precatório, o crédito escrito em precatório, tudo bem? Parágrafo 7º, o presidente do tribunal competente que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também o Conselho Nacional de Justiça. Tranquilo. Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, para fins de enquadramento em parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Em outras palavras, esse parágrafo proíbe a expedição de valores complementares, suplementares ou mesmo fracionamento. A única hipótese de fracionamento, repartição ou quebra de valor de execução são as hipóteses relativas às preferências, tá? Ou superpreferência, se for o parágrafo 2º, né? Aqui o parágrafo 1º vai falar dos débitos de natureza alimentar e a superpreferência do parágrafo 2º, certo? Que além da natureza alimentar, o titular tem que ter
mais de 60 anos ou mais, né? Portador de deficiência ou uma doença grave, né? Nessa hipótese, sim, é possível fracionamento, porque ele recebe uma parte, até 3 vezes o valor do RPV, e o restante é fracionado, ele recebe de acordo com a ordem cronológica, tudo bem? Só que tudo é para evitar um eventual privilégio, uma preferência, um credor que não deveria, em tese, ter essa preferência. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Aqui traz aquela ideia de encontro de contas. Então, nós temos o sujeito que ele é credor e devedor ao mesmo tempo da fazenda pública, certo? Então, ele tem um crédito e um débito e caberá ao juízo da execução, veja só, aliás, perdão, juízo da ação de cobrança, né? Analisar o que fazer com o crédito desse devedor, né? Porque ele é ao mesmo tempo credor e devedor. A doutrina vai dizer que esse parágrafo 9º, ele é de duvidosa, como eles dizem, constitucionalidade, né? Porque embora não se fale abertamente, como em outras oportunidades, que caberá um eventual desconto em relação ao crédito, né? O parágrafo 9º ele deixa bem aberto essa situação, porque vai depender do entendimento do juiz responsável pela ação de cobrança, certo? Então, se ele entender que é o caso de fazer o abate, faz, se não, gera uma relativa insegurança jurídica. Por isso que se fala que ele é de duvidosa constitucionalidade. Isso aqui rememora um pouco textos anteriores que foram declarados inconstitucionais pelo STF, justamente por forçar esse encontro de contas, tá certo? Havia também aqueles leilões reversos em que quanto mais desconto oferecia o credor, mais cedo ele poderia receber, também declarado inconstitucional pelo STF. Enfim, isso aqui, né, como eu disse, é de duvidosa constitucionalidade. De qualquer sorte, ainda não foi declarado inconstitucional, portanto, vigente. O parágrafo 11 vai falar a respeito das possibilidades de ofertar crédito líquido em relação a algumas hipóteses para abater a dívida por parte do ente da federação. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto-aplicabilidade para a União. Só um detalhe, eu coloquei em vermelho, porque isso aqui é muito cobrado nas provas. Tá? Eles tentam o tempo inteiro confundir o candidato. Tá? Ora falando que a União precisa de lei, o que obviamente não precisa, porque o parágrafo 11 ele é auto-aplicável para a União, e ora falando que o ente federativo devedor, que não a União, não precisaria de lei, certo? Isso aqui tem que tomar muito cuidado, é sempre cobrado pelo avaliador dos concursos, certo? A oferta de créditos líquidos e certos que originalmente são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada julgado para. E aqui estão as hipóteses, tudo bem? Não há outras. Que os avaliadores costumam fazer também é tentar mudar algum detalhe para para ver se o candidato está esperto em relação a isso, criar alguma pegadinha. Normalmente está no inciso 2, tá? Eles colocam compra de imóveis públicos ou privados, né? Então, privados, obviamente, não tem relação. E aqui, do mesmo ente disponibilizado para venda, ou seja, se for um crédito decorrente precatório
do município não pode comprar, no caso, o imóvel público do Estado, tem que ser do próprio município, certo? Mesmo ente. Então, cuidado com isso aqui também, bem? Então, essas são as hipóteses previstas para que haja essa espécie de negociação. Parágrafo 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos imprecatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto no parágrafo 2º e 3º. Então, primeira coisa, pessoal, cessão de créditos, algo absolutamente possível, juridicamente falando, isso já foi decidido há muito tempo pelo STF, não retira a natureza alimentar do crédito, tá? Isso está no tema 361, repercussão geral do STF, tá? Qual que é a ideia? Até há uma discussão, né? Porque muitas vezes os adquirentes desses créditos do precatório são empresas, né? E, efetivamente, se nós pararmos para pensar, realmente, não teria sentido manter a natureza alimentar. Mas, se você retira a natureza alimentar, consequentemente, a ordem de pagamento vai ser alterada para pior para o adquirente, certo? Para o cessionário, e talvez o interesse em adquiri-lo passe a inexistir, né? Ou seja muito menor, ou perca muito valor, né? O deságio seja muito maior. Portanto, o entendimento é que mantém a natureza alimentar, mesmo que cedido. Tudo bem? Então, toma cuidado com essa tese aqui do tema 361. Outro detalhe importante é que cabe ao devedor concordar ou não? Não, é independente da concordância do devedor, certo? Porém, para produzir efeitos, cabe ao cedente comunicar tanto o tribunal de origem, né, se for aqui em São Paulo, o TJ São Paulo, por exemplo, ou se for, né, de âmbito federal, TRF3, e o ente federativo devedor, mas é uma mera comunicação, certo? Não há necessidade de concordância, seja em relação ao tribunal, seja em relação ao ente federativo devedor. Isso aqui também é cobrado nas provas de concurso. Eles tentam criar a ideia de que cabe sim ao devedor concordar. Não faz o menor sentido. Tudo bem? E o parágrafo 20, para nós fecharmos essa breve aula, vai dizer: caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, o parágrafo 5º é o que fala que os pagamentos têm que ser, aliás, os precatórios devem ser apresentados até o dia 2 de abril para serem pagos no próximo exercício financeiro, certo? Ou seja, se o precatório tiver um valor superior a 15% do montante total dos precatórios apresentados, esse precatório, 15% desse valor, desse precatório, serão pagos até o final do exercício seguinte, ou seja, pagará à vista, entre aspas, certo? Só para ficar mais fácil a compreensão. E o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juro, demora e correção monetária, ou, então aqui é uma outra hipótese, aqui é um parcelamento, mediante acordo direto perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial,
em que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federativo. Tudo bem? Então, são duas hipóteses, o parcelamento ou um desconto de até 40%, tá certo? Do valor do crédito atualizado, claro. Tudo bem, pessoal? A aula foi bastante breve hoje, mas eu creio que são os principais. Aqui só um comentário, só os meus contatos, né? O Instagram, que é mais fácil me encontrar, eu tenho esse canal no YouTube, e o e-mail também. Fiquem à vontade para me procurar. Então, embora eu não comentei tantos parágrafos, esses costumam ser os mais cobrados, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.